Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero ler com você, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Pois a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando aqui aos irmãos de Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade. Mas como a nossa luta não é contra o sangue e a carne? Ele quer dizer que nossa luta não é contra a pessoa física, mas sim contra o que a pessoa ensina de errado, sendo contraditório à palavra de Deus. Paulo ensina neste versículo que é uma luta não mano a mano contra o seu próximo, mas é uma luta intelectual, é uma luta mental, espiritual, é uma luta racional em nível de conhecimento. Por isso Paulo diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Ele está dizendo aqui que nossa luta é contra o exército de seres comandados pelo diabo, que por sua vez reina no inferno. E ele envia seus anjos demoníacos aqui, que nós acabamos de falar. Exércitos de seres comandados pelo diabo. E que seres são esses? São demônios, fortemente armados com as armas da mentira, para enganar as pessoas, para enganar o povo, a população humana. E como esses demônios agem? Eles trabalham na vida de todos aqueles que rejeitam a Deus e sua palavra. Geralmente essas pessoas dominadas por Satanás, que são usadas pelo demônio, demônios enviados de Satanás, essas pessoas elas possuem ou exercem uma dignidade ou um alto cargo, como líder, como reis, cargos como majestades, príncipes, governantes. O que Paulo se refere a principados. E também aqueles que mandam, que têm autoridade. São seres que têm poder, potência, força. Estes são as potestades desse mundo de trevas. São pessoas de alto nível, pessoas de cargos, líderes, governantes. São os ditos aqui na palavra principados e potestade. A nossa luta não é contra eles com guerra. A nossa luta, nós vamos ver mais para frente como Paulo nos ensina a lutar contra essas potestades. Porque muitos desses ou dessas organizações são forças espirituais do mal, que dominam o mundo e guerreia contra os homens, contra a sociedade, e que são contra o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os filhos da desobediência. Efésios 2:2 você pode ler. São os dominadores deste mundo de trevas, são anjos a serviço de Satanás. É o mundo tenebroso que nós vivemos hoje. Efésios 5:8 fala. São as hostes espirituais da maldade, essas organizações. Elas são pretensamente espirituais, que tentam impedir o avanço da verdade.
Em nossos dias hoje, como antigamente acontecia, a ponto de Paulo ter que ensinar o povo como lutar, como combater contra isso, contra o pecado, acontece hoje, como temos visto, essas forças espirituais da maldade, como eles têm agido no mundo. Como eles agem? Nós temos visto as famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, tem levado igrejas à apostasia, tem aumentado o número de criminalidade e marginalidade. Cidades inteiras têm sido arrastadas à idolatria. Isso é abominável aos olhos de Deus. A idolatria, Deus rejeita, Deus não suporta a idolatria. É adorar somente a Ele. Também temos visto nos dias de hoje aumentado a corrupção, a mentira, o engano. Vemos muitas outras coisas nos nossos dias hoje. Como atua esses principados e potestades. E Satanás, ele se vangloria de ver essas destruição na vida da criatura de Deus, da criação de Deus. Porém, ele é um derrotado e nós sabemos disso. Mas ele não desiste. Mesmo ele estando cativo no inferno, ele envia os seus demônios e continua a insistir por acabar com aquilo que Deus criou. E, infelizmente, existem muitos que dão liberdade para ele continuar assim. Infelizmente, existem muitos líderes que não dão crédito à palavra de Deus, governantes que se desviam totalmente da palavra de Deus e governam da forma que eles acham que deve governar, até mesmo oprimindo o povo, a população. E infelizmente, eles dão lugar para Satanás agir. Mas eu agradeço a Deus e me glorio no Senhor, porque acima desse monstruoso adversário das nossas almas está o Senhor Jesus, que é o príncipe dos reis desta terra, porque manifesta superioridade em relação a todos. Isso é Jesus, concedendo autoridade segundo acha conveniente. Apocalipse 1, 5 e 6, vamos ver? Apocalipse 1, 5 e 6. Olha que fala de Jesus, nosso Rei. E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Ele domina, Jesus domina. Ainda que Satanás guerreie, ainda que ele tenta, mas Jesus domina, Jesus continua reinando. Aleluia! Jesus é vivo, Ele reina, Ele vive, o nosso Redentor vive. E Ele luta, Ele batalha a nosso favor, a favor da criação de Deus, que foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia! E nós temos à nossa disposição todo o poder e autoridade que Jesus nos deu para combatermos nossos adversários. Não por meio de brigas, de guerra, de contenda, de difamação. Não é por meio disso, não é por meio da palavra de Deus. Deus, o mesmo que nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Você pode meditar também nos versos de 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 13 a 16.
que o Senhor nos escolheu desde o princípio para andarmos segundo a tua palavra. A nossa luta, como Paulo disse, é contra os principados. Não é guerreando contra nosso pai, contra nossa mãe, contra irmão, irmã. Não é com briga. Não é lutando contra seu filho, contra sua filha, contra seu vizinho, contra sua vizinha. Não é agindo de modos violentos. Não é contra o seu próximo, mas é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade, contra as forças espirituais da maldade. E como Paulo nos ensina a lutar contra essas forças espirituais da maldade? Vamos lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, voltando um pouco. Nós estamos falando sobre o verso 12, né? Então vamos ler o verso 10 em diante. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de novo de toda a armadura de Deus, para conseguirdes permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isto, tomai toda a armadura de Deus, para que consigais defender-vos do dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça, e calçados os vossos pés com a pregação do evangelho da paz, tomando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Por isso, vigiando com toda perseverança, e rogo-vos por todos os santos, diz Paulo. Que como Paulo está nos advertindo aqui a lutar contra principados e potestades, ele nos ensina aqui a nos revestirmos das armaduras de Deus, para nos defender dos dias maus. Ele fala aqui para nós calçarmos nossos pés com a pregação do evangelho da paz. Jesus não é a paz? Temos que calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Temos que ter Jesus na mente e no coração. Tomando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que a nossa batalha é com a palavra de Deus. É uma guerra espiritual. Não é mano a mano, não. É espiritual. Não é o UFC que você vê por aí, não. É uma guerra espiritual. Entende? Que possamos ser cheios da palavra do Senhor, buscar, aprender, ler, verificar a palavra, tentar entender a palavra, pedir sabedoria ao Espírito Santo, pedir a Deus para derramar do teu Espírito, para que o Espírito revele a vontade de Deus nas nossas vidas, e assim nós possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo, adversário das nossas almas. Que o Senhor dos Exércitos nos vista de toda a armadura de Deus, e assim lutarmos e vencermos esta batalha espiritual até Jesus voltar. Ficai firmes, irmãos, e Deus os abençoe. Amém?